Senhoras e senhores, nós vamos falar agora de um assunto de profunda e inquestionável importância para a nação brasileira, né, menino Kelvin? Qual mascote do Campeonato Brasileiro é o melhor? Apenas isso. Discussão científica, né? Exato. Com vários argumentos técnicos. Exato. MIT, Harvard, é as nossas bases, cara. É um estudo que merecia ter profissionais da USP, de Cambridge, Harvard. O estudo do mascotismo, que é a análise sobre mascotes do Campeonato Brasileiro. Então, galera, vocês já perceberam que é tier list que vamos fazer. E a nossa tier list tem 5 categorias. A primeira é a aura pura. O que é a aura pura, menino Kelvin? Cara, é o principal mascote. É aquele foda. Aquele que é brabo, que representa o clube, que representa genuinamente a torcida, que é foda. E vai ser só um. A única categoria que teremos só um. O grande campeão. O carismático é aquele que você pode comprar um bonequinho dele para dar pro seu filho. Você abraça esse mascote quando você vê. Mas ele não é tão fodão assim. Ele é mais ou menos foda. Terceira categoria é o pra passar na aula, né, menino Kelvin? É aquele. É mais ou menos, aquele nota 6. Aquele lá que você fez pra passar na aula de arte. Que a professora falou, tá bom, só passa e não me enche o saco. A outra categoria é feito no Paint. No Kelvin. Aquele detalhe. Que é feito, nossa. Aquele que é judiadinho, que não tem a lata boa, não. E é sério isso? O título já tá na frase. É sério isso. Tipo, é sério que o time conseguiu fazer isso? E, senhores, antes da gente falar da Série A, tem uma menção honrosa pro Cebolão do Itabaiana. Aquele Cebolão lá, velho, é o mascote mais insano. E o calçadão, o sapatão do Novo Hamburgo. Isso aí, acho que são duas menções honrosas que não são da Série A, mas que entram no auge do mascotismo brasileiro. Pra mim já tinha um que teria que ficar em primeiro lugar, mas não é de Série A também. Pra mim, o primeiro lugar já era do Tutuba, do Ferroviário. Tutuba. Cara, que vale lembrar um jogo, acho que é Campeonato Cearense. O Ferroviário faz um gol na reta final, ele vem e dança um bolero na bandeirinha de escanteio, tira a camisa, fica doidão, um dos maiores momentos da história do mascotismo mundial. Aquilo foi maravilhoso. E o mascote também é o contrário, vamos falar do Timbu, né? Que o mascote Timbu do Náutico precisava urgentemente de um banho de loja, né? No caso é o Gambá, né? O Timbu. Exato. Podiam dar um banho de loja para ele ficar igual com os ternos do Mickey Mouse, que é um primo ali. Ele poderia ir para a linha do Ratatouille, que é um primo também chique, mas ficou, o Timbu tá judiado. Então, Náutico, vamos atualizar o Timbu. O Timbu é carismático. Precisa de um trabalho ali de barbearia, fazer umas recalchutagens para ficar top. Mas hoje tá debilitado o Timbu, assim como o time. Mas, menino Kelvin, começando a nossa análise do mascotismo brasileiro, começamos com o Super-Homem do Bahia. Cara, é fraco, né? Um mascote que a maioria do pessoal nem conhece. É um mascotinho ali, tipo, bem blasezinho, assim, bem xoxo, lento. Pra mim é feito no Paint, porque... É feito no Paint, porque é uma cópia de uma coisa ali pelas cores, que não quer dizer muita coisa, é ruim. Com todo respeito, A gente entende que o desenho do mascote foi feito pelo Ziraldo, que é um dos maiores cartunistas do Brasil. Mas ainda assim é sem graça. É ruim. É ruim. Biriba, o mascote do fogão. É sério isso?
Esse é o novo, né? Esse é mais imponente, mais cachorrão ali, mas tinha o Biriba, que era um cachorrinho legal, meio retardadinho. Mas acho que nunca pegou, né? Acho que o Biriba não é uma coisa muito legal, não. Acho que é um mascote fraco. E é um Exato. mascote novo também. E até se a gente falar mascote do Botafogo, as pessoas às vezes que não são botafoguenses têm dificuldade de saber qual é o mascote. Então, definitivamente não pegou. Vamos para o Toro Louco, mascote do Bragantino. Cara, Toro Louco é um animal ali legal, as cores são boas, são legais, mas quer dizer muito mais, tem muito mais ligação com a marca Red Bull do que com o Bragantino em si, com a torcida em si. Por isso eu vou muito na linha do feito no Paint. É uma linha parecida com a do Bahia. Não tem aquela conexão bruta, como diria o nome, com a torcida, com o povo de Bragança Paulista. Exato. Para mim é isso. É um mascote que é massa, mas ele é igual a todos os outros primos. Então, não tem muita característica única dele. O Vozão do Ceará. Cara, esse é legal. Tem aquele lance que é ele que faz uma defesa, o cara chuta por cima do gol, ele faz uma ponte. Esse eu diria que é carismático. Tem entre o para passar na aula e o carismático. É um mascotinho legal. Eu vou no carismático porque ele incendeia a torcida, cara. Ele é divertido. Ele faz sinal pra torcida organizada. É um mascote que toca o terror no jogo. Então, por isso que pra mim vai no carismático. O Raposão do Cruzeiro. Cara, Pegando uma versão boa, né? Porque quase que cagaram uma Raposão nos últimos tempos. fizeram um raposinho ali também, né? Cara, esse é divertido. O raposão é bom. E o Cruzeiro tem muito de ser chamado de raposo em vários momentos também. Acho que é um mascote que tem muito uma ligação, uma raiz, uma história ali com o clube. Essa roupagem dele ali é imponente, é forte, mostra uma grandeza. É um animal forte, um animal legal. Para mim é carismático. Concordo. Eu acho que o Raposão ele é carismático, mas ele entraria talvez na disputa da Aura Pura. Depois, quando a gente for fazer essa É um análise. dos que poderia entrar também. O Urubu do Flamengo. Cara, ele não é carismático porque é um bicho feio, mas assim, é um é um mascote imponente. É um mascote ali que, Personalidade. tipo, que mostra a força do time, tipo, animal carniceiro que come os outros animais mortos, né? É um mascote que mostra muita força, muita imponência ali, muito não tá nem aí para os outros. Eu acho que fica entre o para passar na aula e o carismático. Eu acho que vai Fica, mais pro passar na aula, porque o design ainda não pegou. Eles mudam muito isso porque ele fica sempre entre um bicho que quase vira outro pássaro além do gavião, do urubu, urubu. ou quase que ele acaba virando um parente do Zé Curubu. Então eles têm uma dificuldade, às vezes, de achar o design que não fique nem Zé Curubu, nem um bicho bolado que não pareça com um urubu. Então, é um passar na aula, porque esse aqui desenho tá bom, mas eu já vi uns desenhos bem ruins do urubu. Né? O Guerreiro do Fluminense, que é um novo mascote, que antigamente era o Cartola, né, do Fluminense. É sério isso? Cara, ninguém conhece, é um bicho meio feio. Tipo, o Cartola já não tinha pegado, esse também não. Acho que muito torcedor do Fluminense não vai saber direito quem que é esse mascote. Pra mim é até pior que o Biriba. É, É fraquinho. ele tem uma. Ele pelo menos tem um contexto legal. Não, um time de O time de guerreiros guerreiro. e tal, legal, mas acho que Exato. tinha que ter mais. Acho que precisava de mais substância, de Exato. mais,
mais robustez. Falta uma coisa. Exato. Acho que é feito no 6. Que é o Vitor. Agora, como é o Fortaleza, eu vou propor uma análise conjunta. Por quê? O Fortaleza é um leão, o Mirassol também é um leão, o Sport é um leão e o Vitória também é um leão. De todos esses, cara, o único que para mim tem uma característica diferenciada é o Fortaleza. Concordo em partes. Acho que o do Mirassol não tem. Até por ser uma equipe menor, uma equipe que chegou na Série A agora, não tem tanta imponência. Assim. Acho que as cores têm uma ligação legal ali, o fato de ser amarelo e tudo mais. Lembra o marrom ali, o castanho, o dourado do Leão, mas nada além disso. Então eu colocaria feito no Paint. Já por primeiro. O Vitória tem uma ligação legal ali com o Leão, mas fica no mais do mesmo também. Se não me engano, o Avaí também é Leão. Entra nos vários times que são Leão, então também não me passa nada muito forte. Colocaria talvez para passar na aula. O diferencial do Leão do Vitória é que ele tem dread, então é o único. É mais um designer mais legal, mas também não nada demais. Colocaria ele para passar na aula. Aí os outros dois são bem interessantes. O leão do Fortaleza, que é chamado de Lion, que tem uma ligação muito forte com o clube. Muitas vezes, ao invés de chamar o time de Fortaleza, chamam de Lion. Tem uma ligação braba ali com o time. Eu colocaria no carismático. Acho que é um dos mascotes mais legais hoje do futebol brasileiro. Acho bem interessante mesmo. E o Leão do Esporte eu acho legal também. Tem ali o Leão da Ilha, o Leão da Ilha do Retiro. Tem uma ligação forte com a torcida, com a imponência, com a dificuldade, com a força que o time tem no seu estádio. Eu acho bem legal também. Eu ficaria entre o para passar na aula e o carismático. É que eu acho que ele é mais legal que o do Vitória, mas é menos legal que o do Fortaleza. Mas eu vou também não foi para passar na aula por um motivo que eu entendo que, até pelas cores do esporte, que é o vermelho, o preto e o amarelo, é meio difícil você fazer um leão com outra juba, igual o Fortaleza fez. Só que, cara, ainda sendo um time que é vermelho e preto, você podia ter feito essa ideia antes. Você poderia, sei lá, não ficar parecendo o Alex do Madagascar, entendeu? Tá muito um Madagascar, eu entendo. É um mascote massa, um mascote legal, mas ficou meio Madagascar. Acho que dava pra dar um chabolzinho, dar uma melhorada nesse. Já que a gente foi em todos os leões, quero o mais dois que são iguais, Grêmio e Corinthians. Pode ser. De um lado, nós temos o mosqueteiro do Grêmio e o mosqueteiro do Corinthians. Vamos falar a verdade, os dois são ruins. Mas assim, o do Corinthians é menos pior, que ele tem, acho que ele tem um pouquinho mais de identidade. Porque assim, ninguém lembra de Grêmio e Corinthians por mosqueteiro. Tanto que o Grêmio agora tem até o mascote junto, que é o Flecha Negra, que lembra o Tarcísio, que é a mártir da história do clube, um dos maiores ídolos da história do clube. Cara, é bonito, é legal ter um bonequinho ali do mosqueteiro. Fui na arena esse final de semana, comprei o bonequinho lá, é bonito, é divertido, mas feito no Paint. E o do Corinthians eu vou na mesma linha. Você tem o Gavião, que lembra mais o Corinthians do que o próprio Mosqueteiro. Você tem o Timão, você tem outras alcunhas que lembram mais. O Grêmio também muitas vezes chamam de Timão, Imortal. Tem alcunhas bem maiores do que os mascotes. Acho que são mascotes em que outras alcunhas no clube são bem maiores. E alguns dos que a gente vai ver aqui, o mascote talvez seja uma das alcunhas maiores. Então, por isso, eles ficam abaixo.
Exato, acho que é a mesma coisa. São dois mascotes que eles não referenciam tanto o time, até porque eles são iguais, mas eu só coloco que o do Corinthians é um pouquinho melhor, porque eu acho que o design dele é mais bem trabalhado, ou seja, as cores do chapéu, tudo casa mais com preto, vermelho e branco. Dá um sentido maior. O mascote do Grêmio, às vezes ele parece um mosquiteiro, mas dependendo da qualidade de quem tá desenhando, ele pode parecer um cara que tá com avental e com espeto corrido, entendeu? Então, Talvez a ideia até seja essa também, por ser gaúcho, né? Mas, exato. mas não é tão legal. Mesmo É, sendo gremista, não vou ser corporativista a esse ponto. Um para mim que fica, eu vou selecionando esses daqui, um que fica um pouco abaixo, acho que fica acima dos mosqueteiros, mas para mim não é tão foda porque ele tem ali uma disputa com outro mascote, é o porco do Palmeiras. Acho que tem uma disputa ali com papagaio, periquito no Palmeiras também, que tem outro mascote. É um mascote legal. Você gritar porco, porco, acho interessante. Teve as questões ali nos jogos contra o Corinthians de jogarem a cabeça de porco ali no campo, mas acho que o Palmeiras também tem alcunhas maiores do que o mascote. Eu iria para passar na aula. acho que eu vou na mesma linha e ele poderia ser colocado ali meio o modelo antigo do porco seria totalmente feito no Paint. Só que eles conseguiram dar uma aura quase de um javali pro porco. E um animal que tem uma coisa meio pejorativa, igual o gavião, igual o urubu, eles conseguiram fazer o bicho ficar bom. O bicho ficar brabo, o bicho ficar imponente. Então, tipo, eles pegaram um apelido que era negativo e transformaram num bagulho que todo mundo da torcida fala sem nenhum problema. Quando você vai tipo, mandar alguma coisa no WhatsApp e vai se referir ao clube com algum emoji, você usa o emoji do porco. Então, pegou muito bem. Acho que tem esse bônus aqui. Entre os 4 aqui, do Passar na Aula, talvez para mim é o que tem mais identidade. É o que mais tem uma boa história para contar. Do tipo, eu era o mascote renegado, entre aspas, virou o mascote. O que todo mundo conhece. E até falando em renegados, né? Vamos falar do papagaio do Juventude, cara. Que ele é basicamente o papagaio, o periquito, é o mesmo que era do Palmeiras. E por isso eu vou no é sério isso. Não que o bicho seja feio, ele até é carismático. Só que, mesmo com tanto redesign, ainda a gente lembra que é o antigo do Palmeiras, que até o Palmeiras usa em alguns momentos. É o mesmo caso do mosqueteiro estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É que o Juventude, principalmente pela época da Parmalat, por ser verde e branco, também é quase tipo. Lógico, não tem muita ligação. É um time de São Paulo, outro da Serra Gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, mas quase do Juventude ser uma filial do Palmeiras, assim, com todo o respeito. Até na época da Parmalat teve isso, teve o Cafu indo para o Juventude jogar 3 jogos, para daí ir para o Palmeiras, negócio das negociações lá, Parmalat. Os dois times eram patrocinados pela mesma empresa, acho que tem muito ali de uma inspiração, talvez, não sei exatamente, mas acho que são parecidos, né, assim. Eu vou, acho que dá para ser ali, não é sério isso. Acho que é o Sim, melhor dos 3 ali de baixo, mas vai ali. isso eu concordo. Só que eu acho que, tipo, pô, Juventude, com tanto tempo, dava pra ter feito um redesign do bicho. Dava pra vocês ter dado uma alterada no negócio. Não tem nenhum apelido pejorativo que a torcida do Caxias fala que dava pra virar um mascote legal. Porra, faltou vontade pra fazer um mascote legal. Dos, dos que sobrou ali, acho que o pior é o do Vasco, né? Cara, sim, mas eu acho até que o Almirante ele tem, apesar de ninguém conhecer ele pelo nome, praticamente, ele é no mínimo para passar na aula, porque ele tem um quê de único.
Ele é legal, ele lembra essa questão portuguesa, essa ligação, acho que é legalzinho nesse sentido. Pode ser. Ele é meio único ali, pra passar na E aula. para mim, um que vai ali junto é o São Paulo. O Santo Paulo, Que é legal, ele é divertido, é bonito, é carismático, é tudo, mas acho que ter o mesmo nome do time faz ele ficar um pouco mais desconhecido, faz ele ficar um pouco à mercê ali, à parte. exato. E até que até do. Você acha que vai aqui, acho que acaba vindo para passar na aula, porque até o Vozão do Ceará, que ambos são designs muito parecidos, quando você vê o do Ceará, você fala, é o Vozão. O do São Paulo, é o vovô do São Paulo. Eu já vi vovô do São Paulo, eu já vi Santo Paulo, que é o nome correto, e eles até tentaram fazer o Santo Paulo Pistola, tipo, que era um boladão brabo, com raio na mão, para puxar a ideia bíblica do nome, mas ainda assim, um personagem bíblico com uma cara de mal não funciona. não vende a ideia. Aqui dos três, para mim, o do Inter é o carismático, até pelo sorriso que tem, mas não entraria na disputa do top, por um motivo de que, novamente, o nome não referencia tanto o clube. Se você falar mascote Saci, a maioria das pessoas vão conectar com o Inter, mas eu nunca vi, por exemplo, chamarem o Inter de Saci. Entendeu? Ele meio que é um mascote ele muito é muito conectado, mas ele carismático, não... talvez seja o mais carismático deles. Que é um design muito bonito, nenhum dos pés ali, que é o pé que o Saci não tem, é uma bola. Então fica muito legal, muito bonito. Talvez em carisma seja o mais carismático de todos. Até mais do que o nosso vencedor ali. Mas o vencedor tem outros argumentos a mais do que só o carisma. Mas acho que o Saci é bem legal, bem divertido e muito carismático. Com certeza, acho que o Saci tem puro carisma. Sobrou os nossos dois candidatos ao título. Um duelo ar versus água. O Galo Doido contra o Baleão do Santos. Cara, para mim são os dois melhores, porque tem o seu carisma. Acho que o Baleão é mais carismático, porque ele é mais bonito, mais fofinho. Os dois representam muito os clubes, tanto nas cores quanto na forma ali, no jeito. Os dois são os que mais representam os clubes no sentido de serem chamados pelo nome do mascote. No caso do Santos, até tem ali a inversão. O mascote é a baleia, mas chamam de peixe. E a baleia não é um peixe, é um mamífero. Então o grito certo deveria ser mamífero, mamífero. Mas não é o que acontece nos estádios, porque as pessoas acham que a baleia é um peixe. Além do que, o Baleão, ele, quando tem os repórteres que chegam na Vila Belmiro, é quase um batismo. O Baleão, ele pular em cima das pessoas como se estivesse mordendo elas. É muito engraçado. É um carisma muito grande. O Baleão é muito, muito divertido. Eu acho que em carisma o Galo perde, o Galo doido. Mas ele tem uma ligação com o clube, uma aura com o clube que é gigantesca. O fato de ser Galo doido vem muito, principalmente, do time campeão da América, ali, 2013, campeão da Copa do Brasil de 14, acho que foi ali quando surgiu o Eu Acredito, virou o Galo, se digievoluiu pro Galo doido. Mas, cara, qual time que às vezes você chama mais pelo apelido, pelo mascote, do que pelo nome? O único time, que o Santos muita gente chama de Peixe, mas a maioria chama de Santos, ou é o time do Pelé, o Santástico, Meninos da Vila. Você tem uma divisão ali. O Atlético ou Atlético Mineiro, ou é Galo. E muitas vezes chamam mais de Galo do que Atlético ou Atlético Mineiro. E até Contra quem o Grêmio vai jogar na próxima? Contra o Galo. sim, Cara, e é até muito tem um imponente. manual da diretoria do Galo pedindo para que utilizassem mais o nome Galo ao invés de Atlético Mineiro, porque eles queriam reforçar que não é Atlético, não é um Atlético como tem outros, como é meu próprio time, como tem o Goianiense, como tem
Atlético de Madrid, como tem outros. É o Galo. Cara, você foi exatamente pelo mesmo ponto que eu acho. Tipo, meu coração de analista de mascotes, cara, o Baleão tinha que estar no topo pelo carisma, velho. O bicho é absurdo de É carisma. o mais Ele é muito carismático. engraçado. Isso Mas, não tem dúvida. no quesito aura, é o Galo. Ele conseguiu mudar o nome do próprio time, cara. Ao ponto de que se o time deixasse de ser chamado de Clube Atlético Mineiro e só fosse chamado de Galo Futebol Clube, o torcedor do Atlético Mineiro não ia reclamar. Velho, tipo, isso é uma das mudanças menos traumáticas de nome. Exato, velho. Então, não tem nem o que dizer. Pra mim, o Galo Doido é o líder de fato. E, cara, então, a gente não conversou, a gente já falava há muito tempo de fazer esse quadro, essa tier list, e a gente não conversou, mas a opinião casou demais. Exato, cara. Isso, gente, é entrosamento de muito tempo trabalhando junto, conversando junto. Aí acaba saindo que a gente concorda muito com a opinião. E não é roteirizado, não é telegrafado, só resenha demais, né? Mas tá aí as nossas categorias da tier list. Na aura pura, o mascote que tem a aura suprema. O Galo Doido. Na linha dos carismáticos. Baleão, Saci, Vozão, Raposão e Lion. Para passar na aula, Urubu, o Leão do Vitória e do Sport, o Porco do Palmeiras, o Almirante do Vasco, o Santo Paulo do São Paulo. Aliás, o nome do Porco do Palmeiras é Gobato. Não sei porquê, mas é Gobato. Momento cultura. O Super-Homem do Bahia. O Futebol Clube também é cultura. Exatamente. Feito no Paint, temos o Super-Homem do Bahia, o Toro Louco do Bragantino, o Leão do Mirassol e os Mosqueteiros de Grêmio e do Corinthians. E é sério isso. O Papagaio, o Biriba e o Guerreirinho do Fluminense. É isso, meu povo brasileiro. Printem e joguem nos seus grupos de torcida para depois falarem que a gente é anti algum mascote. Mas a gente gosta de todos e a gente gostaria de poder colocar nas estantes mascote de praticamente todos. Todos os bonecos. Exato. Porque é o mascotismo. E se vocês não quiserem dar um mascote do Inter pro Kelvin porque ele é gremista, não pode mandar para mim. Se vocês tiverem um mascote do Vovô Coxa, mandem pro Kelvin ao invés de mim. Aí vamos fazendo essa divisão. Mas é isso, meu povo brasileiro. Vai dar bom. Exatamente. Mas é isso, meu povo brasileiro. Deixa o like, já se inscreva. Comentem aí qual é o favorito e se vocês estão satisfeitos com o mascote do seu time. Eu tô puto, porque botaram aquele furacão, que é o cachorro, do Atlético. Com certeza, se a gente incluísse Série B, estaria abaixo da crítica. Teria uma categoria específica escrita furacão. De tanto que eu acho nonsense o mascote, né? Sendo que poderia ser um furacão, mesmo a força da natureza. Poderia ser o caveirão, a caveira, que é massa. Poderia só manter o Cartola do jeito que era, já que o Fluminense abandonou, um monte de time que tinha meio Cartola, meio que largou, então seria algo que permaneceu. Aí deixaram o Furacão, um cachorro. E a família Furacão. Só pra me emputecer. Então... Pensando por esse lado é muito ruim mesmo. É uma bosta, um trocadilho nada. Sério isso? É abaixo do é sério isso, tipo, não dá pra acreditar, né? Seria a categoria Furacão, igual a gente já fez algumas categorias aqui. Verdade, se eu tivesse pensado nisso, eu tinha botado a última categoria de Furacão. Só por causa dessa cagada. Mas é isso, meu povo brasileiro. Deixa o like, se inscreva no canal. Até mais. Valeu!